damos início agora a mais um painel da Escola de Direito no Conecta, iniciando então às 14 horas pontualmente. Vamos esperando aí que mais pessoas vão se juntando a nós aqui. Já temos um bom público, já aqui pelos meus cálculos já temos 15 participantes e aumentando. E vamos então tratar neste painel aqui a apresentação do time de negociação e arbitragem, negociação e mediação da Escola de Direito. Tá? Como nós já demonstramos em outros dos painéis realizados essa semana pela Escola de Direito, a Unicinos vem dando bastante ênfase a estes, então, chamados novos ou mais recentes métodos de solução de conflitos. E já tivemos um painel ontem do time de arbitragem, e hoje vamos ter um painel também tão importante, que é de negociação e mediação. Tá? Nós percebemos hoje um volume de demandas judiciais que desaguam no judiciário muito grande, que deixa a realidade hoje da tramitação de processos realmente um tanto quanto morosa, e isso não é uma crítica ao judiciário, isso é importante deixar aqui claro, mas sim porque nós percebemos que, especialmente desde a Constituição de 88, houve um acesso, vamos dizer assim, facilitado ao judiciário. E isso não é algo propriamente ou inexoravelmente ruim, é algo positivo. Né? Nós temos uma Constituição que trouxe, então, efetivamente, maior cidadania e maior acesso ao judiciário para toda a população. O que ocorre, na realidade, é que hoje em dia, a nossa vida hiperconectada, em que nós estamos a todo momento nos relacionando e fazendo negócios, seja no nosso entorno mais imediato, seja em âmbito regional, estadual, nacional e mesmo internacional, este contato tão frequente faz surgir cada vez mais um número maior, vamos dizer assim, de atritos, de conflitos e, algumas vezes mesmo, conflitos bastante complexos. E o judiciário, então, como concebido inicialmente para resolver esses conflitos que surgem no seio da sociedade, talvez não esteja e, quem sabe, nunca venha estar preparado para resolver um número tão grande assim de conflitos. E urge, então, que sejam desenvolvidas novas formas, e algumas vezes formas até muito mais eficientes, a depender das características de cada litígio para a resolução dos conflitos. Então, meus caros, e hoje quem aqui está nos assistindo e eventualmente está pensando em escolher qual profissão vir a desenvolver futuramente, e conhecer um pouco mais as possibilidades dentro do direito, nós temos um grande aqui exemplo. O direito não se resume apenas àquelas atividades um tanto quanto herméticas, um tanto quanto monótonas. Não, o direito, na realidade, cada vez mais é um grande leque de opções. E a negociação e a mediação vêm a se somar e cada vez mais ganhar preponderância neste cenário. Um advogado, posso dizer a vocês, antes mesmo de hoje já termos a própria negociação e, ao lado da negociação, a mediação muito bem sistematizadas, estudadas e estimuladas, muito antes disso, já o advogado, mesmo sem saber, já grande parte do dia, grande parte das suas atividades já eram e já são diariamente atividades negociais. Nós passamos, então, grande parte do dia negociando. E me arrisco a dizer mais, não só o advogado, tá?
nós, como pessoas, ao longo do dia, estamos sempre negociando, desde o momento em que acordamos até o momento que vamos dormir. Né? Negociamos com os nossos familiares, nós negociamos com os nossos amigos, com os nossos colegas, e assim por diante o dia inteiro. E vejam, considerando, então, que a atividade negocial ela é fundamental para que nós possamos alcançar e alcançar da melhor forma os nossos objetivos do dia a dia, bem como, somado à circunstância que eu acabo de relatar a vocês, que hoje em dia o número de conflitos é cada vez maior e o judiciário não tem condições de vir a solucioná-los, pelo menos não com a velocidade esperada. E vejam, esta situação que nós nos deparamos agora por conta da própria pandemia, em que não é só conflitos gerados por conta de conflitos diretos de interesse, mas mesmo por conta de choques simétricos que atingem as relações contratuais. Muitas destas situações têm que se encontrar formas de serem resolvidas da forma mais eficiente possível. E a negociação, como eu disse a vocês, e a habilidade negocial dos negociadores é fundamental que seja desenvolvida para que nós possamos chegar a contento a esta finalidade. E, dentro desse quadro, a Unicinos vem de forma um tanto quanto pioneira, inclusive, especialmente estimulando e desde a graduação, né, trazendo essas novas técnicas. Tá? E hoje trazemos, então, aqui, justamente para demonstrar a vocês, o time de negociação e mediação da Unicinos, para trazer um pouco da vivência, e um pouco da experiência e das competições e do preparo ao qual eles vêm passando e submetendo. Então, já agradecendo aqui ao time de negociação e mediação que nos prestigia e que vem hoje apresentar um pouco da sua vivência, da sua realidade, apresento rapidamente, até porque irão se apresentar cada um dos integrantes aqui de forma mais detalhada, mas aqui na ordem que aparece para mim na tela, apresento, então, a aluna da Escola de Direito e integrante do time, a Marina, a Kelly, o Julian, a Ana Clara, entre outros que também estão nos assistindo, mas que não estão aqui presentes, né? Não podem hoje, eventualmente, por estarem em estágio, alguma outra atividade, mas agradecemos aí penhoradamente a vocês e a palavra é de vocês para que nos tragam um pouco dessa realidade e mostrem um pouquinho do dia a dia, né? Quebrando um pouco aquela rotina de sala de aula, algo muitas vezes muito teórico, né? Aulas simplesmente expositivas, a gente busca trazer, então, um pouco e estimular, e cada vez mais pretendemos fazer isso, estimular a atividade aplicada, aprender fazendo ou simulando. Né? Então, meus caros, a palavra é de vocês. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Julian, eu sou aluno da Escola de Direito, sexto semestre. Eu ingressei na Unicinos em 2015. Inicialmente, eu comecei a faculdade na universidade, no campus em São Leopoldo. Realizei 6 semestres no campus de São Leopoldo e decidi transferir o meu curso para a Unicinos de Porto Alegre, devido à diferenciação existente na grade curricular do curso de Porto Alegre. Por causa disso, eu decidi iniciar o curso do zero e comecei em 2018 o meu primeiro semestre de Direito na Unicinos em Porto Alegre. Atualmente retorno ao 6º semestre e participo das equipes das competições desde 2018, primeiro semestre de 2018. Bom, boa tarde, meu nome é Ana Clara, eu tenho 20 anos e eu sou de São Leopoldo, mas estou morando em Porto Alegre e estudando na Unicinos do campus de Porto Alegre. Sou colega desse pessoal aqui, nós estamos começando o 6º semestre agora, e também integro a equipe
desde o começo do ano passado, então já faz mais de um ano e meio por aí, que eu estou fazendo parte dessa equipe. Boa tarde, eu me chamo Kelly Alves Malgarese, também estou indo para o 6º semestre no campus de Porto Alegre, do Direito LES, e entrei no grupo de negociação e mediação no semestre passado, então sou uma integrante recente. Boa tarde, eu sou a Marina Bertinato, tenho 20 anos, sou colega dos outros 3 também, nós estamos todos ingressando no 6º semestre do curso de Direito LES da Unicinos de Porto Alegre. Sou integrante da equipe desde o comecinho de 2018 também. Iniciando a apresentação, atualmente somos uma equipe, a equipe de negociação e mediação, mas essa trajetória ela iniciou com 2 equipes. Uma equipe de mediação, que a Unicinos se propôs a iniciar em 2017 para participar das primeiras competições na região, e a equipe de negociação, que iniciou em 2018 para a primeira competição de negociação que aconteceria no Brasil, de negociação empresarial. Bom, no início desse ano, resolvemos unificar essas 2 equipes devido à conexão de conteúdos que essas 2 disciplinas trazem para os estudantes. Assim, unimos uma equipe em uma só equipe, não com o objetivo apenas de participar de competições, mas sim de estudar sobre o que é negociar e o que é mediar, o que é negociar e mediar como formas de alternativas de resolução de conflitos ao judiciário. Assim, buscamos realizar leituras de artigos, documentos, livros, realização de eventos, como que aconteceu na última terça-feira, que na nossa página do Instagram divulgamos o evento de negociação empresarial e breves apontamentos em análise de hard cases, a realização de debates também do grupo sobre determinados assuntos e, como não poderia faltar, a participação da equipe em competições como a CAEMP, que se propôs a realizar uma competição de mediação, a Camarb, hoje como a principal competição nacional de mediação, e alçando voos altos, a possibilidade de participar do Bismut, na competição de mediação internacional, e até mesmo a realização da participação nas competições de negociação como o Meeting Brasil, ou o Meeting Região Sul, e o Meeting Internacional. Assim, explicando um pouco melhor o que seria a mediação e a negociação e a mediação hoje no Brasil. A negociação ela vem como uma forma alternativa de resolução de conflito, onde se busca unir o diálogo entre as partes. Normalmente a fase inicial, a negociação acontece como fase inicial de uma relação contratual, mas também pode vir a ser uma fase posterior de readequação dos dados ou da relação contratual existente entre as partes. Já a mediação é uma busca de resolução de conflito através da qual há um terceiro que busca unir as partes envolvidas, o terceiro, que nós chamamos de mediador, que não tem como objetivo decidir, mas sim auxiliar as partes para que alcancem um objetivo comum e possa, se possível, manter a sua relação. Agora, entrando mais a fim no que
no que diz respeito à mediação. A mediação, hoje no Brasil, ela é regulada pela Lei 13.140 de 2015. Ela busca regulamentar as formas de regulamentar essa forma alternativa de resolução de conflito que nós denominamos como a autocomposição. O modelo onde as partes buscam alcançar de comum acordo, juntas, um objetivo que seja bom para ambas as partes, sem que desse processo uma parte saia mais prejudicada do que a outra. Com a situação atual do país e com a questão da pandemia, podemos ver números sobre o crescimento da mediação no país, no qual a professora Karen Azenin informa que 99% dos acordos realizados durante a pandemia, hoje, através da mediação, são cumpridos, tendo um aumento de 30% no número de procura para esses acordos de mediação, no âmbito geral, e no âmbito trabalhista, um aumento de 157% de buscas pela utilização do método de mediação para a resolução de seus conflitos. Para que isso fosse possível, hoje, o CNJ disponibiliza uma plataforma no qual as partes podem solicitar a utilização do processo de mediação para que ingressem nesse procedimento de forma rápida, econômica e que traga segurança jurídica para as partes. Sim, o importante é ressaltar que o processo de mediação ele trouxe alguns requisitos, alguns princípios que devem ser observados no momento do procedimento, os quais seriam a imparcialidade do mediador, uma vez que ele se apresenta como um terceiro que busca aproximar as partes e não ser parcial para um lado vencedor ou um lado perdedor. A isonomia entre as partes, ou seja, as partes elas têm que ter interesse em participar desse procedimento, a oralidade, a informalidade, a autonomia da vontade das partes, a busca de consenso, a confidencialidade e a boa-fé. Entrando um pouco mais no âmbito das competições, atualmente, no Brasil, são realizadas 3 competições de mediação: a CAEMB, que é realizada no início do semestre, no início do primeiro semestre, a CAMARB, da região sul, que é realizada normalmente no mês de agosto e setembro, e a CAMARB nacional, que é realizada em meados de outubro e novembro. Tive a oportunidade de participar como orador da CAMARB, da CAMARB, a PrEP Sul, e tivemos com o trabalho envolvido, tivemos a competência de alcançar a 2ª colocação na competição e posteriormente ingressar na competição nacional. Na competição nacional, fomos para São Paulo participar da competição. A competição ela se deu por fases orais, onde as equipes discutiam sobre um determinado caso já apresentado no início do ano pela organização da competição, e buscava-se alcançar um objetivo comum que conciliasse os interesses de ambas as partes nessa negociação, nessa mediação. Infelizmente, esse último ano não optamos por não participar dessas competições devido à situação atual, mas possivelmente ano que vem retornaremos
a realizar participação de competições nacionais e regionais de mediação. Obrigado. Bom, como o meu colega Julian muito bem explicou, existem métodos alternativos de resolução de conflitos fora do judiciário, justamente que surgiram com o objetivo de desafogar o judiciário, porque, como a gente sabe, nosso sistema judiciário estava muito abarrotado de processos. E um desses métodos alternativos de resolução de conflitos é a mediação, que o Julian explicou até agora, e que é uma das temáticas que a nossa equipe aborda. A outra, no caso, é a negociação, que ela é um método, mas ela também é uma habilidade, assim, ela está presente dentro da mediação, dentro da arbitragem, dentro de qualquer outro método de resolução de conflitos. Então, ela é como uma ferramenta para flexibilizar essas disputas, esses debates, para melhorar a comunicação entre as partes e para encontrar a melhor solução para aquele conflito. Porque, às vezes, as partes ficam muito presas à forma tradicional de resolução de conflitos, aos moldes já existentes, e acaba que isso não chega a uma solução adequada para aquela disputa. E a negociação, ela entra justamente assim, para trazer uma resolução mais personalizada para determinado conflito. Então, ela justamente traz a humanização dos problemas, né? A gente para de olhar para outra parte como se fosse um oponente, mas como se fosse um parceiro na busca da resolução daquele conflito. A gente humaniza a outra parte, não deixa, assim, se tornar como se fosse realmente um oponente. Bom, aqui a gente trouxe algumas fotos das nossas competições que nós participamos. A primeira, à esquerda, é a foto do meeting de negociação da etapa da qualificatória Sul, que foi em março, abril do ano passado, e nós participamos, foi a primeira competição de muitas das pessoas da nossa equipe, e a gente foi, assim, sem pretensão nenhuma, na verdade, a gente foi mais para se divertir, para começar a botar em prática tudo que a gente vinha estudando já há alguns meses. E nós obtivemos, na verdade, um resultado muito positivo, a gente se qualificou em primeiro lugar, e com isso a gente passou para a segunda etapa, que era a etapa nacional, e essa é a foto da direita de cima, que nós estamos em algum lugar ali atrás, mas tá todo mundo que participou, tinha gente do Brasil inteiro, nós pudemos conhecer pessoas de vários lugares, assim, de várias outras universidades, e fazer um networking muito bom, assim, isso como a gente sabe, networking é tudo na nossa profissão, e bom, foi bastante interessante, a competição era em inglês, a gente também botou em prática o inglês jurídico, assim, realmente é o que o professor Manuel falou, de aprender a prática, é aquela parte que a gente não tem na universidade e que a gente só vai ter buscando fora. E, às vezes, esse tipo de competição nos proporciona uma experiência que nem um estágio vai proporcionar, sabe? Que é uma experiência realmente única, assim. E aqui, nós estávamos no terceiro semestre, a maioria de nós aqui estávamos no terceiro semestre, a gente ainda não tinha, assim, muita noção do que estava fazendo na prática, realmente foi a primeira experiência prática de muitos de nós, então foi bem interessante, assim, e por isso que a gente até tá aqui trazendo para vocês, está estimulando vocês no primeiro semestre já a se integrar nessas equipes, porque nós temos integrantes agora que são do primeiro semestre também, e é bastante importante, assim, a gente está buscando cada vez mais aumentar o grupo e trazer pessoas novas, assim, para esse meio. A terceira foto ali de baixo é, como o Julian estava comentando, da preparação para uma competição que aconteceu em 2018, era Camargo. Pode passar, por favor. Bom, agora eu vou trazer para vocês um pouco sobre a graduação em Direito Lês, que é a graduação da Unicinos do campus de Porto Alegre, que é onde nós estudamos.
A Unicinos, não sei se vocês sabem, mas agora ela pontuou como no top 3 das melhores universidades privadas do Brasil, por esse ranking que está ali, que é o The World University Rankings de 2020 da América Latina. Ela também não é para menos, né? Porque a Unicinos, como a gente sabe, tem uma estrutura muito grande, tem uma biblioteca imensa e no campus de Porto Alegre a gente tem uma vantagem, que é a quantidade de alunos por sala de aula. Assim, a gente tem turmas menores que possibilitam um contato mais direto com os professores e entre os alunos também. Assim, a gente sabe que no direito existe um ambiente bastante competitivo até em sala de aula, mas ali no campus de Porto Alegre a gente não vê muito isso acontecendo, porque como as turmas são menores, a turma tende a se ajudar mais, tende todo mundo a se ajudar a crescer, né? Pode passar também. Bom, então, vamos falar um pouquinho, então, do que é esse direito LES. O direito LES, ele busca, então, uma intersecção entre o direito, a economia e a sociedade. É uma visão mais ampla, ele busca unificar todas as áreas do conhecimento ao redor do direito, e não ficar focado somente no direito stricto sensu, assim, só na legislação, mas em tudo que está em volta. O curso de Direito LES, ele busca preparar os seus alunos para um novo mercado de trabalho. Um mercado que exige da gente cada vez mais, para que a gente seja um profissional interdisciplinar, que a gente seja o mais interdisciplinar possível. E a gente precisa estar preparado para esse dinamismo que a área do direito nos pede. Então, o curso do LES, ele é pensado para o futuro, para os novos profissionais, em que é nos solicitado múltiplos conhecimentos. Vale destacar ainda que a gente tem um enfoque no curso do LES, que é o direito empresarial. Dentro desse enfoque, assim, vale destacar que a gente tem bastante disciplinas da área econômica e contábil, mas dizer que temos um enfoque no direito empresarial não significa que não temos todas as outras áreas do direito. Temos sim, e temos com muita qualidade. Só que a gente tem cadeiras a mais, além do que os cursos tradicionais de direito empresarial. Agora, então, eu quero trazer para vocês um pouco da nossa grade curricular, para vocês entenderem o que é essas áreas vastas que eu acabei de mencionar sobre que o Direito LES tenta unificar no nosso curso. Bom, então aqui eu vou citar para vocês algumas delas, que seriam contabilidade, linguagens, redação, propriedade intelectual, sociologia jurídica, psicologia forense, seminários temáticos. Os seminários temáticos são muito legais. No semestre, durante o semestre, a gente faz alguns seminários temáticos em disciplinas diversas, e que o seminário temático nada mais é do que um estudo que a gente faz em grupo, dentro da sala de aula, e que a gente expõe depois para a turma. E é um momento muito bacana, assim, de aprendizagem para a gente, faz com que a gente acostume a se portar na frente das pessoas, faz com que a gente tenha mais domínio do público, e isso é muito importante para a nossa carreira, sem contar todo o conhecimento que agrega para a gente. Temos também métodos alternativos de solução de conflitos, que nada mais é do que os nossos times, que são a negociação, mediação e também a arbitragem, que é outro time. A gente tem cadeiras sobre esses métodos alternativos de solução de conflito. São cadeiras que compõem o nosso currículo. Então, o Direito LES se mostra muito atual. Ele está trazendo cada vez mais o que o mercado pede. A gente tem também economia, empreendedorismo, inglês jurídico. Isso tudo aqui são exemplos que a gente traz para mostrar para vocês como essa visão ampla do direito LES, que ele busca para trazer novos profissionais que estejam adequados à nova demanda de mercado. Isso é muito enriquecedor para cada aluno. Então, agora, depois de falar do que é o direito LES, eu vou trazer para vocês, então, como que são as nossas aulas, como que funciona. Como a minha colega Ana já tinha falado, a gente tem poucos alunos em sala de aulas.
As turmas são bem menores do que costuma ser um curso tradicional, a gente tem cerca de 12 alunos. Por que essas turmas são tão pequenas, assim? A gente tem um sistema de turmas, ou seja, quando tu se matricula no curso, tu se matricula para um semestre, tu não se matricula para cadeiras separadas, tu se matricula para as cadeiras do semestre, ou seja, se tu está entrando na universidade, está ingressando, tu vai se matricular para o primeiro semestre. A gente chama que é o PA1. Então, tu vai fazer parte desse PA1. Quando tu passar para o próximo semestre, tu vai se matricular nas cadeiras do próximo semestre. Consequentemente, a tua turma do início, muito provavelmente, vai ser a tua turma do final. Vai ser a tua turma de formatura, por exemplo. Então, não existe... faz uma cadeira no 9º semestre, uma cadeira no 5º semestre. Não, tu vai seguindo os passos de cada semestre, assim. E vale destacar também o que a Ana mencionou também, que a gente é o contato direto que a gente tem com os professores. Isso é super, super bacana. Assim, como a turma é muito pequenininha, a gente tem um relacionamento muito próximo com os professores. Eles acabam conhecendo a tua trajetória individual dentro do curso. Eles sabem, tal aluno, ele sabe o que tal aluno fez durante o curso, ele consegue ser mais próximo. Isso é muito bacana para a gente, tem uma troca muito grande. Agora, então, passando um pouquinho para o turno, como que funciona o turno da nossa aula? A gente estuda em turno integral, né? Estuda manhã e tarde no início do curso, até o 6º semestre, mais ou menos. Que a gente tem... O que é o objetivo de estudo? A gente focar inicialmente no curso, focar na graduação, os primeiros anos. Assim, normalmente fazem em torno de 9 cadeiras, manhã e tarde. E depois do 6º semestre, a gente pensar poder fazer estágio e estar mais preparado para fazer estágio. Primeiro, tu tem o conhecimento, para depois tu ir para a prática. Isso faz com que a gente esteja um pouco mais maduro quando for fazer o estágio. Isso foi uma das coisas que mais me interessou quando eu me matriculei no Direito LES. Além disso, como a gente faz muitas cadeiras no início do curso, no final do curso, no último ano quase, a gente tem um período só para fazer o TCC e estágio, por exemplo. A gente pode se dedicar plenamente ao TCC. E isso faz com que também tenha um tempo mais adequado, melhor, e o nosso conhecimento flua melhor. Isso também eu achei muito bacana. E sobre os semestres temáticos que a gente tem. O que isso significa? Cada semestre é pensado sobre um tema do direito. Ou seja, o primeiro semestre vai ser sobre determinado assunto. Vai ser sobre direito penal, por exemplo. Vai ser sobre direito empresarial. Todas as disciplinas vão ter o enfoque no direito empresarial, por exemplo. Ou todas as disciplinas vão ter enfoque no direito penal, para que a gente estude setorizado e consiga fazer uma conexão entre as disciplinas. E isso mostra o quão preocupado que o Direito LES está em nos proporcionar um conhecimento adequado dentro da área e também interdisciplinar. Então, gente, era isso que eu tinha para falar agora. Muito obrigada. Bom, então entrando um pouquinho... Marina, claro. Só se me permite, só fazendo uma colocação aqui, a fala da Kelly, que eu gostei bastante, até divulgou bastante, né, o próprio curso. Eu acho que tu destacaste um ponto bem importante, né? Claro, é uma escola de direito. Aqui quem se forma em direito, tá? Mas, diferentemente dos currículos mais tradicionais e aqueles currículos, inclusive, pelo qual eu me formei, meu avô me formou, né? Eu gosto de dizer isso, nós nos formamos da mesma forma. Já vocês têm toda a bagagem jurídica tradicional, mas também vem em complemento, e aí talvez de forma
bastante mais robusta, tanto é que a carga horária de vocês é muito maior, esse caráter multidisciplinar, tá? Que também já vem sendo cada vez mais permeado o curso de Direito em São Léo também, tá? Vocês mesmos participaram daquela disciplina, né? Tiveram apresentação, deram uma aula lá sobre mediação, né? E sobre negociação. Vejam, já buscando esse caráter transdisciplinar, multidisciplinar e muito mais completo, tá? Acho que a Ana salientou esse ponto também, né? Preparando o profissional não só do futuro, como já é o do presente, tá? Mas, desculpa, Marina, não queria te interromper, mas eu gostei esse ponto aí. Toca a ficha, vai lá, a palavra é tua. Não, sem problema. Antes de começar, na verdade, a minha fala, eu queria lembrar ou avisar, para quem não foi avisado, que tem um link de perguntas aqui embaixo do vídeo. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode entrar nesse link e a gente responde aqui ao vivo para vocês. Então, pessoal, entrando um pouquinho dentro do nosso currículo, expandindo um pouco o que a Kelly trouxe para a gente, o Direito de Porto Alegre tem dentro da grade curricular, saídas de campo, a gente tem 2 cadeiras de visitas técnicas em que a gente vai a escritórios e a órgãos, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça, como vocês podem ver ali na terceira foto, a gente vai para a Procuradoria, a gente vai para o Ministério Público para conhecer o dia a dia desses órgãos e dos escritórios também, escritórios grandes e muito renomados aqui, tanto do Estado quanto do país. Então, isso também é um diferencial. E além dessas cadeiras de visitas técnicas, a gente pode ser levado pelos professores de outras cadeiras, quando eles acharem que se encaixa no momento, a conhecer outros escritórios ou outros órgãos. Enfim, a gente teve uma visita a um escritório dentro da cadeira de seminário temático de Direito de Família, a gente foi a um escritório de Direito de Família. Então, isso tudo acontece dentro do nosso currículo. E a Unicinos incentiva muito os grupos, como esse grupo que a gente apresentou para vocês, o de negociação e mediação, e o grupo de arbitragem que fez a apresentação ontem. A Unicinos sempre nos incentiva a dar todo o suporte, todo o apoio possível. A gente tem hoje 3 grupos da Unicinos que contam com alunos tanto de Porto Alegre quanto de São Leopoldo, que são a equipe de negociação e mediação, que somos nós, o time de arbitragem e o grupo de estudos em direito dos negócios, que na verdade não é tanto uma equipe focada em competições, mas sim um grupo de estudos que se reúne quinzenalmente, enfim. É importante destacar que todas essas equipes são um diferencial da Unicinos, porque, como a Kelly falou, a gente consegue pôr na prática, a gente consegue ter experiência do que a gente aprende na teoria na faculdade. Então, a gente tem aulas sobre negociação, sobre mediação, sobre arbitragem, sobre direito dos negócios, né? Análise econômica do direito, que o professor Manuel adora, e a gente consegue colocar isso em prática através das competições, e além de ser um diferencial do nosso currículo, ter essas aulas sobre os métodos alternativos de solução de conflitos, além de todos os outros diferenciais do nosso currículo que a Kelly elencou antes, a gente consegue colocar isso em prática através das competições, e a Unicinos dá todo o apoio possível para que a gente consiga fazer isso. A gente se reúne dentro da universidade, com custo nenhum, a gente, inclusive, ganha as inscrições, a gente consegue, às vezes, passagem, consegue estadia, então a gente tem todo o suporte, todo o apoio, toda a base para ir para essas competições focados e ter os melhores resultados, né? O time de arbitragem e a equipe de negociação e mediação são muito bem reconhecidas, a gente consegue resultados muito bons em diversas competições que a gente participa, e isso é muito importante, e a Unicinos está dentro disso, esse apoio que a Unicinos, através da figura do coordenador, através da figura dos professores, o professor Manuel é um grande entusiasta, então a gente, através desse apoio, a gente consegue atingir resultados excelentes. E tem o intercâmbio curricular, esse é um grande destaque do nosso currículo, na verdade, que é um intercâmbio para uma das mais importantes e mais prestigiadas universidades no mundo, que é a Universidade da Califórnia, Berkeley. É um dos maiores centros de pesquisa em direito no mundo.
Então, a gente vai no 7º semestre, a gente passa ali em torno de 2 semanas em Berkeley, na Universidade da Califórnia, aprendendo sobre o sistema de common law, aprendendo sobre como funciona a Suprema Corte Americana, como funciona a advocacia, o direito público nos Estados Unidos e nos países de common law. E a gente tem contato com escritórios americanos, com escritórios internacionais, com juízes da Suprema Corte. Então é muito importante, muito interessante esse intercâmbio que a gente tem. E como ele está dentro do nosso currículo, ele não é uma coisa à parte que somente alguns alunos fazem. Muito pelo contrário, a turma inteira vai para o intercâmbio. E a gente consegue ter essa vivência do direito americano e essa experiência de estudar em outro país dentro do nosso currículo. Então, é uma cadeira, na verdade, obrigatória, uma disciplina que envolve a turma inteira, ela não é opcional, a gente, como se alguém fosse não querer fazer, né? Mas a gente vai a turma inteira, então a gente passa 2 semanas completamente imersos nessa cultura americana e... De novo, a Unicinos dá todo o suporte, a gente tem 2 cadeiras de inglês jurídico para a gente conseguir aproveitar ao máximo essa experiência, e a gente tem toda uma preparação antes de ir também. Então, essas fotos que vocês veem, a foto de baixo é do pessoal que foi ano passado, eles estão ali na Suprema Corte, e em cima, na foto de cima, estão os alunos, o professor Delton Carvalho e um dos advogados desse escritório super renomado que eles conheceram, que é um escritório de atuação internacional extremamente importante nos Estados Unidos e que as turmas têm o prazer e o privilégio de conhecer. Então é isso, professor Manuel, acho que se quiser complementar. Posso só fazer um adendo também? Sim? Claro. Eu acho, falando sobre o intercâmbio ainda, eu acho importante ressaltar que o preço do intercâmbio está diluído no valor da mensalidade. Isso. Então, a gente vai pagando ele ao longo do semestre inteiro, assim, não fica... ao longo do curso inteiro, né? Não fica uma coisa pesada, assim, não fica um valor que tu vai ter que dispor na hora. Tu já está dispondo ao longo dos 5 anos do curso. Isso, e dentro desse valor tá estadia, tá... deslocamento, então passagens, tudo isso está dentro desse valor que está diluído na mensalidade ao longo do curso, né? Então a gente paga aos poucos até o 7º semestre. E é uma experiência incrível, né? Quem já teve a oportunidade de passar algum tempo em outro país sabe o quão enriquecedor é uma experiência dessas. Só viajar já é incrível e estudar em outro país é excepcional. Esse intercâmbio é justamente para estudar o direito internacional num país de common law que tem um sistema, né, jurídico completamente diferente do nosso, para a gente entender as áreas de atuação. E o PA7, que a gente chama, são os semestres, é justamente o semestre do direito internacional. Então, a gente vai no fim desse semestre, então, tudo que a gente aprende até ali, a gente consegue ver na prática quando a gente realiza esse intercâmbio, essa viagem. Então, é muito, muito bom mesmo. É isso, pessoal. Eu gostaria de fazer alguns comentários, assim, sobre as falas de vocês, né, que foram excelentes aí, fizeram realmente uma verdadeira propaganda do curso, né? A gente fica feliz que, então, haja realmente esse engajamento. E, assim, uns pontos importantes aqui, tá? Que eu penso que é bacana. Claro que a instituição, ela visa propiciar toda essa possibilidades a vocês, mas como é importante que seja criada essa cultura e essa tradição que vocês estão buscando formar aqui, tá? Então, desde as formações dos times, né, que passa por um longo período, uma dedicação muito grande dos alunos. Porque, vejam, a instituição... Desculpa, Manuel, te interromper, mas... Não, a gente acabou não comentando, porque, enfim, para nós é muito natural, né? Mas para o pessoal que está assistindo é uma coisa nova. Então,
para todo mundo entender, para o pessoal que está assistindo entender, os times são formados pelos alunos. Então, a instituição dá apoio, mas a iniciativa é toda nossa. Então, a gente que se reúne, a gente que tem autoridade, a gente tem liberdade para estabelecer dias, horários, reuniões, competições que vamos participar. A gente tem o apoio da Unicinos, mas a iniciativa é toda nossa, a gente tem autoridade para isso e a gente tem liberdade para decidir. Pode continuar, Manuel, só queria fazer esse adendo. Não, mas é verdade isso, né? Como é importante, então, o engajamento dos alunos, tá? Porque, por mais que os professores deem o apoio, é muito importante que essa chama aqui, essa vontade de vocês, de engajamento, de participação, até mesmo porque, diante dessa nova realidade, não só de mercado, prova importante de simular, é importante se expor, e só por meio, então, dessa experimentação, ela máxima, que talvez já seja um chavão, mas é uma grande verdade, sempre foi, né? No pain, no gain. A gente tem que realmente se expor, a gente tem que passar pelas experiências, experimentar para realmente que haja crescimento. E o direito, sobretudo, dentro de outras áreas da atuação humana, é uma das áreas onde, vamos dizer assim, não só a teoria é importante, a teoria é fundamental. Então, vejam, nós buscamos trazer aqui, do ponto de vista teórico e dogmático, uma preparação bastante ampla de vocês, mas também, aliado a isso, é importante que haja vivenciamento. E por meio dessas experiências aqui, de competições, de interação, é que vocês vão desenvolvendo essas habilidades, não é? Eu tenho a oportunidade de acompanhar, algumas vezes de forma mais próxima, outras vezes de forma não tão próxima. Também outros professores acompanham, né? A própria professora Fernanda também já teve e tem uma importância muito grande aqui, mas como é bacana, né, pessoal? Também já estive com vocês em São Paulo, a gente sabe das dificuldades que se passa lá no dia a dia e que só se vivencia isso realmente quando se está lá, tá? Quando se está lá, não se vivencia de outra forma, tá? A gente se vivencia isso quando a gente está passando pela dificuldade, a gente está se preparando, a gente está com a emoção à flor da pele, e vamos lá, existem problemas, existem conflitos, e a gente vai superando e vai passando, e depois cada vez vai se unindo mais. Então, meus caros, eu vejo assim, talvez isso é uma característica de vocês e dessas gerações, que eu nem diria novas, porque vocês já estão vivenciando isso na realidade, né? Embora muitos jovens, vocês são essa geração que está chegando. Vocês precisam disso, né? Experimentação. E eu vejo que uma das principais iniciativas de qualquer escola de direito daqui para frente vai ser investir muito nisso, tá? Nessa simulação da vida real, que, como muito bem, eu acho que foi a Ana Clara que falou, Julian trouxe aqui vários exemplos, né, das competições que vocês já passaram, nem muitas vezes um estágio permite isso, né, meus caros? Não permite isso, porque tá, tudo bem, ali muitas vezes tu tem o preparo, tu tá sob o guarda-chuva da responsabilidade de alguém. Então, claro, é importante, o estágio, sem dúvida nenhuma, é muito importante, mas essa experimentação por meio das competições, pelos MUTs, o que acontece? Vocês estão lá na ponta da lança, né? Então é muito bacana e tem todo, não é só a competição, é todo o entourage, é toda a preparação. Quantas vezes vocês se encontram, não só dentro da faculdade, mas mesmo fora, são noites de estudo, finais de semana de estudo, agora vocês já começam também a se prepararem, né, a longo prazo, uma caminhada de longa duração, de longa distância, vocês já começam a fazer os eventos, né, já tiveram essa semana mesmo recebendo professores para falar sobre os temas, que, vamos lá, são atividades extracurriculares que dependem fundamentalmente do engajamento de vocês, né? E que é muito bacana a gente conseguir ver que isso está ecoando, que vocês realmente estão assumindo, vestindo essa camiseta e indo atrás dessas novas experiências.
Então, meus caros, olha, agradeço a todos vocês. William, belíssima apresentação, né? A gente conseguiu ter uma noção, um retrospecto aí dessa passagem já de experiência. Esse ano, né, todos nós estamos vivenciando uma situação tanto quanto excepcional, que inclusive essa vivência aplicada fica um pouco restrita, né? Inclusive nós havíamos pensado em fazer hoje aqui uma simulação para o pessoal já sentir, né? Mas infelizmente estamos ainda em modelo remoto, tá? Então, temos algumas limitações, mas não deixa de ser importante essa nossa conversa, mostrarem as fotos, para ver que realmente atrás de tudo isso há um esforço humano muito grande. Tá? Depois, a Ana Clara nos trouxe também vários apontamentos importantes quanto à formação multidisciplinar, essa características dos PAs, né? A Kelly também trouxe isso bastante forte na preparação do novo profissional, aí da advocacia, que exige, então, expertises bastante diferentes, né? E talvez uma das mais importantes, e que sempre foi, mesmo antes de agora estar na moda falar em métodos alternativos de resolução de conflitos, né, que, como vocês sabem, a forma mais conhecida, mas que a gente já nem utiliza mais, a gente fala em métodos adequados de solução de conflitos, porque cada conflito tem uma forma diferente. Muito antes disso estar em moda, a negociação sempre foi, vamos dizer assim, a grande arma do advogado. O advogado está a todo momento negociando, inclusive quando já é estabelecido um processo judicial, tá? Inclusive quando nós já nos deparamos com um conflito judicializado, nós continuamos permanecendo negociando, seja com a parte adversa, seja com advogados da parte adversa, seja com os nossos próprios clientes, seja muitas vezes, a nossa capacidade de negociar, mesmo frente a um juízo, num processo judicial. Isso é muito importante. Tá? A Marina nos trouxe aqui também essa realidade, dessa abrangência. E eu acho que é importante, vou te interromper de novo, Manuel, mas eu acho que é importante a gente falar que o direito não é só a advocacia, né? O direito é muito mais do que isso. A gente tem muitos e muitos e muitos caminhos a serem seguidos dentro dessa profissão. A gente consegue ter uma noção assim de diversas áreas, existem muitos caminhos para serem trilhados, muitas possibilidades, e o direito da Unicinos, aqui de Porto Alegre especialmente, ele é único no estado e é um dos únicos do país que tem essa característica de ser tão novo e com tantas características importantes do que o mercado pede para a formação dos novos operadores do direito. Então, os grupos, as equipes, os times, os grupos de estudo são um exemplo disso, né? Do quão importante é visualizar essa amplitude do direito dentro da nossa sociedade. E isso é o que a gente tentou passar hoje para vocês. O profissional do futuro do direito vai precisar ter conhecimento multidisciplinar, assim, isso a gente já tem estudos sobre isso, já é uma coisa consolidada, assim, e por isso que a gente julgou tão importante trazer essa questão do currículo diferenciado da Unicinos, que traz inglês jurídico, traz contabilidade, traz uma espécie de aula de português também, e isso que forma, junto com os grupos, junto com a prática, isso que forma um profissional diferenciado e que sai da universidade de verdade preparado para enfrentar o mercado de trabalho. Porque muitas vezes a gente vê, assim, de outras universidades, o pessoal faz universidade, mas não está preparado, assim, para a prática, para a realidade que vai ser o mercado. E aqui a gente pode, com certeza, se preparar melhor na Unicinos. Além disso, eu acho que também isso tudo faz com que a gente vivencie de verdade a universidade. Participar de grupo, ter todo esse engajamento da universidade com a gente, faz com que a gente sinta a universidade, não passe por ela, mas viva ela. Eu acho válido mencionar também que nós não estamos sendo pagas para falar isso. Nós estamos aqui falando porque é verdade, porque a gente quer passar para vocês de verdade o que é a nossa realidade na Unicinos.
Isso é bacana, pessoal, né? Essa colocação que vocês fazem, né? E acredito que a Kelly conseguiu pontuar muito bem, né? Isso numa frase, né? Não é passar pela... Né? Me corrija aí, Kelly, como é que falou? Eu gostei muito disso. Não é passar pela faculdade, é vivenciar, ela, né? isso. É vivenciar a faculdade. Realmente, pessoal, a gente tem uma oportunidade, não são tantos anos assim, né? E passa, como passa para todo mundo, passou para mim. Mas a gente tem como aproveitar ao máximo, né? E aproveitando todas essas possibilidades ao lado das aulas expositivas, né? Dentro de uma sala de aula, do método convencional que nós temos também, né? Vocês sabem disso, eu particularmente já tive aí a alegria de várias vezes estar, espero que ainda continue por muitas disciplinas com vocês em sala de aula, escrevendo no quadro, embora a gente tenha uma sala um pouco mais moderna, né, que escreve em qualquer lugar, é aquela aula escrevendo no quadro, falando. Agora nós estamos um pouquinho aqui por meios virtuais, né, também um pouco mais... traços da modernidade, mas também tem, além desse lado tradicional, tem essa outra vivência, que não deixa de ser tradicional também, mas que vai se reinventando, que é as atividades extra-classes, né? Extra-classe. E os times, né? Essa preparação de vocês, esse engajamento de vocês, realmente é muito bacana, meus caros. Então, já estamos nos aproximando aqui do término, temos mais 4 minutos. Eu não sei se vocês gostariam de falar ainda alguma palavra final, mas já deixo o agradecimento a vocês, ao time de negociação e mediação, reforçando e reiterando que nós estamos, aí falo em nome da escola, né? Se o Guilherme me permite, o Guilherme aí nos dá um apoio muito grande e até... a gente tem sempre as nossas conversas, sempre tentando, da melhor forma, adaptar as possibilidades e cada vez propiciar um apoio ainda maior. Eu digo a vocês, contem conosco, tá? A gente quer muito isso, né? Os times, para a gente, é muito importante. A gente quer investir muito nisso. Eu estou, não só por conta do interesse institucional, mas de corpo e alma aí, com os times, para a gente juntos, a gente competir, levar longe o nome da Unicinos, tá? Eu acho que isso é um ponto também que antes eu queria falar e acabei me esquecendo, mas me lembrei agora que é importante. Os times não são apenas para a Escola de Porto Alegre, pelo contrário, né? Fica o convite a todos que estejam nos assistindo, que eu tenho certeza aqui que alguns já me mandaram mensagem pelo WhatsApp, muitos são alunos da Escola de Direito, da unidade de São Leopoldo, todos estamos juntos, né? E a gente quer muito isso, pessoal, quer apoiar vocês, porque vocês serão os profissionais de logo ali do futuro, então já são aqueles praticamente do próprio presente, e vamos levar longe o nome da Unicinos, os nossos nomes longes aí, cada vez mais ao topo. Meus caros, muito obrigado. Obrigado, Marina, obrigado, Kelly, obrigado, Ana, obrigado, Julian, meu caríssimo, tá? Vamos juntos, meus amigos, contem conosco, nós todos somos o mesmo time e vamos longe, vamos sempre se apoiando aí e convidamos a todos aqueles que queiram se juntar a gente aí para se divertir, para brincar, mas levando a sério, né? Que eu acho que a grande brincadeira é coisa séria. E é isso que a gente está fazendo aqui, né, meus caros? Olha, um abraço muito forte a todos que nos ouvem. E, meus caros, palavras finais agora todas com vocês. Vocês que são os artistas aí desse show. Acho que o Manuel falou tudo, né? Então, a gente só agradece a participação de todos. Isso, de quem está nos assistindo, e foi uma honra estar aqui expondo um pouquinho da nossa realidade. A gente agradece. Espero que a gente possa ter esclarecido algumas dúvidas de vocês e que tenha ficado tudo entendido, mas se não, também a gente pode talvez entrar em contato, alguma coisa assim, disponibilizar o e-mail da equipe, caso alguém queira entrar em contato. Ana, sabe o que vocês podiam fazer? Chat. Oi. Vocês poderiam divulgar, até já aproveitar aqui o espaço e divulgar as redes, né? De vocês, mais uma vez, agora no fechamento, qualquer dúvida, podem entrar em contato e mesmo um e-mail, não só para aqueles que eventualmente venham a ingressar na Escola de Direito, mas para aqueles que também já estejam e tenham interesse em participar, possam contatar vocês.
Alguém pode colocar aqui, então, o arroba do nosso perfil no Instagram? Eu não me lembro certinho como é que era. Bom, é @E de equipe, N de negociação, M de mediação, Unicinos. ENM Unicinos. Só nos procurar lá no Instagram se tiverem alguma dúvida, se tiverem, enfim, quiserem trocar uma ideia, a gente pode conversar, estamos abertos tanto para o pessoal já da Unicinos, quanto para o pessoal que quer ingressar na Unicinos, que tem alguma dúvida sobre o curso. Estamos sempre disponíveis, sempre super abertos para responder dúvidas, trocar uma ideia. E, enfim, agradecemos, então, a todos que estão nos assistindo, a Unicinos por essa oportunidade de nos divulgar e de falar um pouquinho sobre a nossa experiência nessa universidade maravilhosa que eu amo muito. Muito obrigado, pessoal. Então tá, uma boa tarde a vocês e até breve. Espero que muito rapidamente possamos nos encontrar, não só virtualmente, quanto também presencialmente, e voltarmos às nossas atividades normais. Um beijo a todos, pessoal. Certo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.